Olá, meus amores, bom dia, paz seja convosco, paz seja com vocês. Eu vou ler um versículo aqui na palavra do Pai, em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 24. Olha esse recado que eu quero dar para o teu coração, porque para o meu, Papai do Céu já falou. No versículo 24 diz assim, ó: de nada Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Meus amores, Davi, ele tinha saído, né? Tava sendo perseguido, tava indo nas guerras. Davi era um homem de guerra, de lutas, mas Davi era um homem muito bom. Inclusive, na própria palavra de Deus, diz que Davi era segundo o coração de Deus. Por mais que Davi tivesse os erros dele, as falhas dele, ele foi considerado como um homem segundo o coração de Deus. Porque as suas intenções com as coisas, com as pessoas eram boas. E Deus ali sempre abençoava Davi, por onde quer que Davi passasse. Mas Davi também era um homem que percebia as coisas. Quando ele acampou nesse território aqui, ele viu que aquele homem tinha muito gado, muita coisa. Então, ele com os homens dele acamparam ali por uns dias para descansar. Então, a comida deles ali acabou. Então, mesmo ele num lugar ali de passagem, ele guardou as terras desse homem sem que ele soubesse. Entendeu? Ele guardou o gado, ele guardou os animais daquele homem contra, contra roubos, contra forasteiros, contra pessoas que de repente quisessem até adentrar a fazenda dele e tomar posse daquele homem, das coisas daquele homem. Mas aquele homem não pediu nada. Sim, não pediu nada. Ele nem sabia que Davi estava guardando as coisas dele. Nos tempos de hoje, nos dias de hoje, muitas vezes eu e você ou pessoas estão nos guardando a nossa vida, guardando, cuidando de nós no oculto, nos ajudando às vezes no oculto, sem que nós soubéssemos, né? Mas tem pessoas que são ingratas. Davi ficou um tempinho ali, a comida acabou. Então, Davi pediu para um dos rapazes dele ir até a casa do dono, né? E pedir um pouco de comida. Então, esse cara aqui, que se chama Nabal, disse: o que eu tenho a ver com esse Davi? Quem é esse Davi? Nem conhece. Por que eu tenho que tirar comida da minha casa e ajudar uma pessoa que eu nunca vi na vida? Poxa, era um prato de comida para ele e para os homens. Aquele homem tinha fazenda, tinha gado, tinha riqueza, mas ele tinha um coração podre. Ele era mau, ele era ruim. Se alguém chega na porta da tua casa, né, e te pede um prato de comida, ele não está te pedindo dinheiro para vício ou coisa parecida, ele está te pedindo um prato de comida. Ele foi bem claro, né, pedindo comida, porque a comida dele tinha acabado. Será que ele poderia ajudar? Porque aquilo era uma passagem só, ele não iria ficar ali. Então, Nabal tratou com desprezo o rapaz que trouxe recado, ainda foi mesmo grosso, rude, mandando recado para Davi. Ah, meu amor, tem guerras que é melhor você não entrar. Tem guerras que é melhor você não entrar. Aí Davi, não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim, porque eu vou resolver isso aí. Não vou perdoar ninguém. Não vou perdoar ninguém. Então, o mensageiro daquela família, daquela casa, correu para falar para Abigail, porque esse mensageiro também estava perto, escutando o que um dos rapazes de Davi falou com relação a Nabal pedindo ajuda. Então, esse mensageiro correu a Abigail, que era esposa de Nabal, porque Nabal era um homem tolo, mas Abigail era uma mulher sábia. E correu ali e falou para Abigail, contou toda a história. A Abigail não conversou nada com Nabal.
Abigail correu para fazer os pratos, para cozinhar a comida, chamou as mulheres, as cozinheiras, e foi fazer o banquete e preparar o alimento para que ela corresse até ele e pedisse perdão. Sempre tem um na tua casa, ou é você, ou é alguém dos teus que poderá salvar a tua família, a tua casa, o teu negócio. Nesse caso aqui foi Abigail, porque até os funcionários da Abigail com Nabal iriam sofrer as consequências por negar um prato de comida. Amores, é comida. Quantas das vezes a pessoa chega para você e te pede uma ajuda e você tendo, porque Deus ele te abençoou grandemente e você não quer dar. Ah, Adriana, mas eu não tenho nada a ver com que Poxa, tem situações ali que acontece, que vem na nossa vida, que vem naquele momento ali, que é para você fazer. E não aquela pessoa que está querendo que você resolva o problema dela, ficando, conversando. Não, gente, era só a comida, dar a comida e pronto. Era só dar a comida e pronto. Tem situações que não é para você se envolver com as coisas do outro. A pessoa, você vai no centro da cidade, você vai fazer uma coisa porque você está ocupado e passa uma pessoa necessitada e te pede uma comida. É aquele momento ali. São coisas de momento. Às vezes uma coisa de momento que vai ser para você ajudar, você não vai querer fazer e aquilo pela espiritualidade vai se virar contra você. Você vai ser testado para você ajudar uma vida. E a tua casa, a tua família está sendo guardado pela espiritualidade. Está sendo guardado por pessoas que você nem imagina. Muitas das vezes você está dormindo dentro de sua casa e aí alguém está de má intenção, olhando, mas tem uma pessoa ali, né, na porta da sua casa que naquele momento aparece. Deus manda aquela pessoa ficar ali, ó, por um tempo. E aí, ó, afugenta. Não, peraí, tem gente ali, eu não vou nem tentar entrar. Não, peraí, chegou alguém ali, eu não vou nem fazer o que eu queria fazer contra aquela casa. Às vezes é contra teu filho, contra tua filha, chega um anjo da guarda ali. Porque Deus, ele trabalha conforme ele quer. Ele vai te ajudar conforme ele quer. Ele tem guardado a tua vida, tem guardado a minha vida, tem guardado a minha casa, tem guardado a sua família. Mas na hora que Deus precisa te abençoar mais ainda, ele usa os dele para ver a tua misericórdia, o teu cuidado, o teu amor, e você faz isso. Igual esse Nabal aqui, ó. Não quer ajudar. O que é um prato de comida, meus amores? Essa mulher foi sábia. Ela correu, olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ela falou assim, ó. Ó, ela caiu aos seus pés e disse: Meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita-me que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não deis atenção àquele homem mau. Ela própria diz com a própria boca que ele é mau, que o marido dela é mau. Você tá vendo aqui? Ela mora com ele. Ela sabe que ele é um homem ruim. Ela sabe que aquela desgraça estava para se abater na casa dela. Mas ela correu, fez o guisado, fez a comida e foi se humilhar perante Davi. E falando isso aqui, que está escrito na palavra aqui. Nabal, ele é insensato, conforme o significado do seu nome. Olha isso aqui, uma pessoa insensata. Nabal significava insensato. Aqui, ó. E a insensatez o acompanha. Por que a insensatez o acompanha? Porque ele continua fazendo isso. Ele não só fez uma vez, ele costuma ser insensato. Tem pessoas que na minha e na sua vida, ou às vezes até um de vocês,
são insensatos ao agir com pessoas que têm te ajudado, têm se posto ali à frente à guerra por você, mas na hora que ele ou ela precisa, você não quer ajudar. Você não quer fazer. Você abre mão de ajudar a vida dessa pessoa. Davi, ele guardou a fazenda, o gado. Ele guardou aquele lugar enquanto ele esteve ali. Ele pousou naquele lugar por um momento. Ele não foi ficar ali. Ele passou por ali e ele ficou acampado naquele lugar ali. Enquanto ele esteve ali, ele ajudou a cuidar, a guardar, a reservar, sem que Nabal soubesse. E só o que ele queria era um prato de comida para ele e para os companheiros dele. Então, Davi se irou, como qualquer outra pessoa de bem também se ira. Ah, mas eu sou cristão, eu não posso. Irai-vos, né? Irai-vos. A própria palavra de Deus fala que nós somos seres humanos, a gente se ira. Só que aqui a Abigail evitou algo pior, evitou tragédias. Tem muita demanda aí, ó, contra a sua vida, contra a sua casa, por conta da tua insensatez. Por conta da insensatez de um dos seus. Por isso é que tem acontecido coisas e você não está entendendo nada. Meu Deus, mas por que isso com a minha casa, com a minha família? No meu trabalho, porque alguém está sendo insensato. Assim como esse homem aqui dessa palavra aqui, dessa história que teve todo o tempo insensato, foi insensato e colocou à prova a própria família. Se essa mulher não intervisse, se essa mulher não entrasse nessa história, o fim seria trágico. Contudo, eu, a tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Aqui, ó. Agora, meu senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue. Olha aí. Deus, ele faz tudo perfeito, amados. Tem coisas que vai acontecer e até mesmo tem coisas que está acontecendo na sua vida, na sua casa, situações aí, que Deus, ele envia pessoas até para evitar derramamento de sangue, para evitar guerras, conflitos, brigas. Ele sempre vai colocar alguém, né, para agir ao teu favor, para impedir que você faça o mal. E Davi foi impedido aqui. Por quê? Porque Abigail entrou na história. Um sábio, quando entra na história, ele resolve o problema. Ele resolve. Abigail não procurou o problema. Nabal procurou o problema. Nabal fez acontecer o problema. Mas Abigail foi solução. Uma pessoa sábia, uma pessoa bem resolvida, ela resolve o problema. Chega um pepino nas tuas mãos, chega algo para acontecer, você vai lá e resolve. Por quê? Você é uma pessoa bem resolvida. Você não causa problema. Eu estava com uma situação aqui em casa, algumas coisas acontecem aqui em casa, assim, às vezes que eu fico falando, Senhor, como é que pode, né? O ser humano, ele não consegue ser ajudado. Quando eu abro mão de alguma coisa para ajudar alguém, eu falo, dentro de mim eu já falo assim, eu sei que não é para fazer. Quando eu quero fazer por minha vontade. Mas tem situações que vai ser pela vontade de Deus para você ajudar, mesmo que você não queira. Tem coisas, amados, que é muito na cara. Que é só você fazer e acabou. Não vai ter problema. Mas tem coisas que é você que procura fazer, né, com a tua vontade e você faz tudo dar errado. Aqui a Abigail estava em casa tranquila, na boa. Ela nem sabia que aqueles homens estavam ali. Então, quando houve essa situação, o problema chegou até ela. Assim como chega na minha vida, como chega na sua vida. Nós só precisamos pensar como vamos resolver. Chegou o problema? Ouça,
analise tudo e resolva. Ela não foi procurar Nabal, ela não foi procurar saber nada, ela já foi resolver. Porque ela já sabia que ele era insensato, ela já sabia que esse homem, ele fazia coisas erradas. Para que ela ia perder tempo discutindo? Se ela perdesse tempo discutindo, seria pior. Tem mulheres hoje aqui e homens hoje aqui que, em vez de logo resolver o problema, vai procurar saber o que aconteceu. Ah, fulano, mas o que aconteceu que fulana bateu na minha porta, que veio aqui, que isso aqui, que isso aqui, isso aqui. Rixoso, rixosa. Insensato. Não. Uma pessoa bem resolvida, ela vai lá e resolve o problema. Chegaram com alguma coisa com relação ao teu filho e você já sabe que essa pessoa não é do bem. Chegou um problema, um pepino, resolva. Não questione, não bata a boca, não brigue. Não procure tirar satisfações. Vai lá e resolva para salvar os teus, para salvar a tua casa, para salvar a tua pele e a tua vida. Às vezes, amados, tem pessoas que entram em questões que não lhe cabem. E nessa hora, ela perde bênçãos. Se Abigail fosse lá em Nabal para questionar, para perguntar, de repente o final dessa história não seria esse. Porque enquanto ela estaria discutindo com Nabal, Davi estaria vindo de encontro a eles, contra a casa deles, porque Davi estava cheio de raiva. Davi falou, peraí, eu tive esse tempo todo aqui, ajudando, não deixei os malfeitores fazerem nada contra a fazenda, não roubarem, não adentrarem, não tomar posse deles. Eu ajudei a guardar e o mal que eu recebo, o bem que eu recebo é o mal? Não, não vai ficar assim não. Então, Abigail não perdeu tempo. Quando Abigail soube da situação que Davi estava vindo contra eles por conta dessa situação, aí rapidinho Abigail foi resolver o problema. Chamou as empregadas, os empregados, fez o melhor guisado, né? Porque naquela época eles matavam, né, os animais ali na hora, fazia tudo na hora. Não tinha um iFood da vida para você pedir, fazer um pedidinho e a comida chegar pronta. Não, eles teriam que botar a mão na massa, deu trabalho, porque eram vários homens. Então ela não perdeu tempo, ela foi agir. Haja você hoje na sua casa, na sua vida, quando o problema bater na sua porta. Resolva. Não vai questionar, não vai brigar, não vai bater boca. Simplesmente chegou o problema na sua casa, resolva. Quando algum pepino chegar na minha vida, chegar na minha casa, chegar na minha família, eu vou lá e resolvo. Chegou a questão da minha mãe um tempo atrás. Eu soube da notícia que tinha acontecido com a minha casa, com a minha família. O que eu tive que fazer? Ir para lá resolver. A decisão era minha. Era minha mãe, era minha casa, era minha família. Minha casa não, eu não digo aqui, mas era minha família lá. Eu precisei ir para lá resolver. Quando o problema chegar nas suas mãos, não questione, não vá brigar, não vá bater boca, resolva. Porque você terá uma grande vitória e vai evitar grandes conflitos. E o final será positivo. Amém? Um beijo no seu coração e fique com Deus. E pense bem nessa palavra do dia de hoje. Amém?